Caros Honey Badgers, caríssimas Honey Badgers, mais uma vez aqui, mais uma sexta-feira, sextou bebê e sextou com Crypto Wrap-Up da Honey Badger, como já tradicional, nas sextas-feiras, não pode faltar o nosso querido Crypto Wrap-Up. Eu aqui, Rodrigo Tismar Borges, diretamente do ensolarado Principado da Moca, com esse calorão, suando mais que tampa de marmita, e o nosso querido Ricardo Richter, direto das terras gaúchas de Porto Alegre, falando aí sobre o nosso querido, a nossa querida análise on-chain, tudo que está acontecendo aí nos canos do Bitcoin. Boa tarde, meu querido Ricardo, como é que estão as coisas aí? Como é que está Porto Alegre? Choveu bastante essa semana aí, hein? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, meus queridos Honey Badgers. Cara, a gente está com chuva aí tem 2 meses, né? Teve quase que deu um all-time high aqui no nosso Rio Guaíba, que é o rio aqui que fica na beirada aqui, que marca aqui a orla de Porto Alegre, que inclusive é um dos cartões postais aqui da cidade. Teve aí, foi a segunda maior enchente da história, então não chegou a ser um all-time high, mas a gente bateu na trave, porque estava chovendo muito, mas hoje está um dia de sol, tá bonito, tá dando vontade até de sair de casa e dar uma caminhada na rua, que faz tempo que não abre sol. A gente viveu aí uns 2 meses de clima londrino, podemos dizer, aqui em Porto Alegre. Chuva e frio. Chuva e frio, vento, aquela coisa terrível. E hoje, Rodrigo, a gente tem algumas informações interessantes, tá? Eu vou começar a nossa análise aqui, começando trazendo uma notícia que saiu da Ripple, tá? Isso aí foi uma notícia que saiu há pouco tempo atrás, em portais de notícias do exterior, provavelmente já está repercutindo aqui no nosso ambiente local, nas notícias, que foi, né, os valores que estão sendo liberados pela Ripple no mercado. Isso já fazia um plano, já faz parte de um plano deles, né? Eles levantaram 55 bilhões e eles têm um plano de, ao longo do tempo, né, como uma forma de manter aí seu token estável, manter liquidez, liberar a parte desses tokens, né, aproximadamente $1 bilhão por mês, para ir tentando manter aí a política econômica da moeda estável. E isso aconteceu agora no dia 30, e a gente viu aí grandes valores. A gente viu aqui pelo rastreio da blockchain, eu identifiquei aqui 900 milhões, né? Não identifiquei 1 bilhão, talvez aí seja em função da queda no mercado, né? Esse valor de 55 bilhões flutuou. Então, é uma notícia de quem tem Ripple na carteira, apesar do mercado estar todo subindo, pode ser que haja alguma volatilidade aí na moeda, porque esse evento é um evento que não havia acontecido até então ele passou a acontecer, e aí agora a gente precisa que o mercado precifique ele, né, Rodrigo? O mercado está em alta, então, como está tudo subindo aí, Bitcoin subindo, as maiores criptos, não afetou o preço negativamente, mas vamos ficar esperto, principalmente para quem tem essa moeda aí na carteira. Eu sei que muita gente acredita nesse projeto, né, Rodrigo? Então, importante a gente um dos projetos mais antigos, né? Os projetos mais antigos. A Ripple nasceu para ser, claro que é uma outra estrutura, mas a missão dela era ser a cripto dos bancos, agir muito como uma stablecoin, quase, né? E é um dos projetos mais antigos, vem se mantendo. Eu acompanho um pouco, não é um projeto que eu gosto muito, sinceramente. Eu acho que e tudo pode mudar, mas não é um projeto que eu siga muito. Mas é nítido que é um dos mais resilientes projetos de cripto aí, é mais antigo que qualquer uma das stablecoins, das maiores aí do mercado, e vale a pena acompanhar, porque na verdade eles inflacionaram, né? Eles fizeram um lock de um monte de moeda e o valor subiu, né? O valor está subindo nas últimas 24 horas. Sinal que a comunidade, quem investe nesse ativo aí, está esperançoso com o projeto do Ripple, né? Do uso deles. Se é que eles mantiveram ainda essa promessa de negócio de ser a cripto dos bancos, né? Eles vendem essa solução, né? E aí, aprofundando um pouquinho aqui a análise, né? A gente tem aqui blockchain Ripple. Essa transação aqui, por exemplo, foi feita 17 horas e 33 minutos atrás, e foram 500 milhões de Ripple, tá? Quando a gente passa isso aqui para dólar, daí aproximadamente 300 milhões de dólares numa única transação. Para o pessoal ter uma ideia da dimensão aí do que está sendo feito, né? 300 milhões de dólares numa única transação é muito dinheiro indo para um lado e para o outro, né? Então, natural aí. Quanto o FII deu ali? 0,0012 XRP é nada, né? Quase nada. Nada, aqui até marcou como 0,0 USD, né? Como as corretoras conseguem cobrar outras casas, aí a gente acaba vendo essas taxas zeradas.
Dentro do nosso querido Bitcoin, né, a maior moeda que temos no mercado, aconteceu um evento muito positivo, esperado por alguns, tá? No dia 23 de novembro, a gente teve a marca de 50 milhões de endereços na rede com saldo maior do que zero. Se a gente fosse fazer uma analogia simples, tá? Comparando com o banco, a gente tem 50 milhões de contas no banco com um saldo maior do que zero. Significa que, por outro lado, né, mais pessoas, né, estão usando. Mas não significa diretamente que as pessoas podem ter mais de uma carteira. É verdade, as pessoas podem ter mais de uma carteira, então por isso que a gente não pode fazer essa comparação direta. Então existe aí um paralelo que dá para a gente traçar, mas ele não é tão óbvio como aparenta. 50 milhões de endereços com saldo maior de zero, um número bastante grande, né, para uma criptomoeda, não são todas as criptomoedas que têm esse número, e vamos lembrar aí que o Bitcoin, ele não é uma moeda por estrutura que tem necessidade de ter muitos endereços. Se a pessoa quiser ter um único endereço a vida inteira e usar aquele único endereço a vida inteira, não tem problema nenhum. Então, 50 milhões, all-time high, era uma marca esperada, como eu disse, e temos aí mais um indicador de uso da cadeia da rede Bitcoin aumentando, né? Passando para indicadores de mercado, temos aqui aquele indicador que compara market cap, né, capitalização contra valuation. Eu estou chamando aqui valuation, tá? Capitalização realizada. Existe uma diferença entre os dois números. E o que eu estou notando aqui, tá? A gente está tendo um descolamento da capitalização realizada para a capitalização de mercado. A capitalização de mercado é a linha salmão aqui, e a capitalização realizada é a linha azul. Aqui, Rodrigo, que interessante, tá? Depois que a gente teve o preço do Bitcoin subindo, olha como deu uma empinada aqui, ó, nessa linha da capitalização realizada. Esse aqui é o valor absorvido, o valor bruto absorvido, né, pela blockchain. O que esse descolamento aqui quer dizer aqui para as pessoas, para quem está no mercado? Quanto mais distante o preço da capitalização fica do realizado, a gente tem aí o Bitcoin com probabilidades de ser vendido, porque as moedas acabam ficando em lucro. Eu vou entrar no detalhe aqui nos próximos indicadores. Quando a gente tem esse momento aqui, ó, onde a capitalização, isso aconteceu agora, ó, em outubro de 2000, faz pouco tempo, dezembro, outubro, do final do ano passado. Quando a gente tem essa inversão do market cap indo abaixo do realized cap, a gente pode dizer que o Bitcoin está barato pra caramba, está com desconto, tá? É como se a gente olhasse o preço aqui na rede tendo mais valor do que o preço na corretora. Então, oportunidade. Quando a gente olha esses indicadores aí, a gente pode ver que eles cruzam com outro indicador de preço que a gente sempre traz aqui, que é o NUPL. O NUPL está flutuando numa região bastante interessante. A gente saiu daquela zona aí de oportunidade de acumulação, onde a gente teria as melhores oportunidades de compra. A gente saiu desse período, pelo menos por enquanto. E o que se espera agora é a gente ver um retorno para a zona de cima, acima dessa linha pontilhada que eu estou aqui, que é uma zona muito interessante, tá? Quando a gente abre a série histórica desse indicador, a gente vê que existe uma elasticidade de preço enorme quando a gente entra nessa zona verde, tá? Então, por exemplo, lá em 2013, o preço do Bitcoin saiu de $17 para $70, um pouquinho baixo, $50. Depois, em 2013, novamente, a gente saiu de $100, de $104 para $300. A gente vê que na zona laranja, a zona laranja e na zona marrom, a elasticidade de preço ela não é tão grande. Então, os all-time highs, sempre que houve um all-time high, ele foi, né, antecedido por essa passagem, por essa elasticidade. Alguns dizem que é quando o preço do Bitcoin faz aquele movimento parabólico, né? Então, a gente acaba vendo isso acontecer quando a gente entra na zona laranja. A gente deu uma estabilizada nessa zona marrom, o que não indica boas oportunidades para a gente fazer swing trade. Eu gostaria de ver aí, Rodrigo, mais volatilidade nesse indicador para a gente poder ter negociações melhores swing trade. Para quem está fazendo DCA, segue o jogo normal, entendeu? Se esse indicador viesse a cair na zona laranja, eu ia falar para a pessoa que faz DCA, pode aumentar o aporte nesse momento, porque o indicador é positivo e o Bitcoin está barato.
quando a gente vê esse indicador entrando aqui para a zona de cima, vamos ver aí vamos ver moedas. A gente está pertinho ali, ó, falta pouco, tá? A gente vai ver moedas novas entrando aí para o mercado como vendas. Entrando na zona de cima, na zona verde, a gente vai ver também um aumento das moedas em lucro, tá? Que é outro indicador que eu sempre trago para vocês, o percentual de moedas em lucro contra prejuízo. Estamos na mesma região, travado aí há praticamente um mês, tá? Depois do aumento de preço do Bitcoin, o indicador se estabilizou. Isso é normal por algum tempo, tá? Mostra que o mercado está se reajustando e que a gente não está tendo aí, não tem sinal, pelo menos por comparação de supply em profit contra supply em loss, né? Moedas em lucro contra prejuízo, a gente não tem a noção de ver volatilidade no dia seguinte. Olhando aí para o balanço absoluto, né, dessas moedas em lucros e prejuízos, também para manter nossos Johnny Badgers informados com informações que vêm exclusivamente da blockchain. O dia de ontem a gente fechou com 365 bilhões de dólares em lucros não realizados contra 30 bi de lucros não realizados. Balanço de lucros e prejuízos da rede são 334 bilhões de dólares acumulados dentro da network. É um valor bastante absoluto, né? E aí, aqui que entra aquele indicador que eu venho construindo aqui para trazer para os nossos Honey Badgers, que é o seguinte, Rodrigo. Quando a gente olha, né, a diferença entre lucros e prejuízos na rede, a gente tem um valor de 334 bi. Mas quando a gente olha a capitalização realizada, a gente tem 412 bi. Então, existe uma diferença aí, e essa diferença são moedas que estão basicamente dormentes, que não estão sendo economicamente ativas. Esse indicador visa trazer a valoração dessas moedas para que quando haja movimentações de preço, a gente saiba exatamente para que lado vai as moedas dormentes, essas moedas que estão aí há um ano guardadas, que a hora que elas voltarem para o mercado, a gente vai poder, através delas, ver boas posições de entrada e de saída para negociações de swing trade. Então, por isso que eu estou afinando esse indicador aí. Falamos aqui também, né, das taxas. As taxas da mempool estão estabilizadas. O aumento de lucratividade, né, de emissão de capital através de novos bitcoins se manteve estável no último mês, isso é bastante positivo, o que tem elevado o hash rate e também a dificuldade de mineração de novos bitcoins para máximas históricas, né? Faz com que crie mais um ambiente saudável para que o preço do Bitcoin faça um novo all-time high. Uma das primeiras análises on-chain que eu vi, Rodrigo, foi essa daqui, ó. Foi quando a gente cruza o preço com hash rate e com dificuldade de mineração. A gente pode ver que quando a gente teve, né, ambientes positivos e eventos negativos, os eventos negativos de hash rate e queda de dificuldade também afetaram o preço. E sempre que a gente teve all-time highs, né, a gente teve um ambiente saudável para que esse all-time high acontecesse. E o que a gente vem observando aqui é um aumento na velocidade na qual a dificuldade e o hash rate estão crescendo. Tá? Isso é muito positivo, porque demonstra aqui, né, através desse capital que está entrando na rede, que os mineradores estão criando um ambiente cada vez mais saudável para um novo all-time high de preço. Essa análise aqui, particularmente, eu acho ela um pouco rasa, estou trazendo aqui só porque a gente tem alguma correlação que a gente pode ver. Balanço das exchanges... São ferramentas, são fatos que a gente tem que analisar na nossa análise. Né? Analisar a nossa análise é ruim, hein? De usar na nossa análise. Observar a nossa análise, isso mesmo. Balanço das exchanges, tá? Notícia triste para as corretoras. A gente está, de novo, no menor valor aí de aproximadamente 5 anos, talvez até um pouco mais. Tá? São patamares aí lá de 2018 que a gente tem. E aí, provavelmente, eu espero, tá? Em 2024, e aí já deixo isso para os investidores que nos escutam aqui, ver esse número cair para baixo de 2 milhões de bitcoins, tá? Nas corretoras. Não era o que a gente esperava antes da FTX quebrar. Antes da FTX quebrar, a gente via esse número crescendo, tá, gente? Então, mudança mais aqui, ó, a gente vê esse número crescendo, e aí a gente teve aqui vários problemas, né? E a gente vê aí essas quedas quando eventos negativos acontecem.
esse número a gente esperava crescer, por quê? Porque a gente viu o ecossistema de corretoras crescendo, se tornando rico, né? Novas corretoras, novos negócios, os caras acumulando Bitcoin para caramba, sendo obrigado a acumular Bitcoin para ter que manter o balanço, né, das corretoras e também ter que manter aí os fundos dos investidores, né? Coisa que parece óbvia, né, para a gente, mas muitos dos mantenedores aí de corretoras e de negócios no ecossistema cripto acabam não fazendo, e aí dá tragédia. Dessas moedas que estão exchanges, tá, a gente vê que elas estão no menor valor, e por outro lado a gente tem o all-time high das moedas que estão aqui na linha rosa, tá, que estão aí, são as moedas que não se movem há mais de um ano. 70% das moedas de 1 ou mais anos não se movem. O pessoal está aguardando o melhor momento para vender, tá? Uma análise de hoje eu passei rápido aqui por vários indicadores, mas a gente conseguiu fazer um apanhado de tudo. Não esperamos ver volatilidade no Bitcoin tão cedo a partir dos dados on-chain, mas, com certeza, né, a rede é afetada por fatores externos que, esses sim, são esperados, né, Rodrigo? É verdade. E assim, para quem está começando na Honeyberry agora, a gente sempre cita essa relação de bitcoins em corretoras, porque ele explica muito o mercado. Você vê um movimento muito grande de saída de bitcoins e outras criptos das exchanges, né? Significa o quê? Significa que as pessoas estão guardando, fazendo custódia própria, e significa que muitos fundos, muitas empresas, muitos investidores estão sacando das exchanges, o quê? Aumenta a escassez, ou seja, as exchanges têm que usar serviços de market maker para manter a sua própria reserva, mas também manter os pares rodando, aumentando a escassez, a tendência é aumento de preço, né? E esse movimento pode ser por vários motivos, né? Pode ser por principal dele, que eu vou guardar porque eu tenho uma expectativa de que vai subir, eu vou guardar porque eu não estou confiando nessa corretora, e eu vou guardar porque eu aprendi que se a chave não é minha, o dinheiro não é meu, o Bitcoin não é meu. Então pode ser tanto um movimento educacional quanto um movimento especulativo mesmo, não usar, né? E geralmente esses movimentos vêm na contramão das stablecoins. Quando você vê o que aconteceu, lembra que a gente fez um especial sobre isso, falou muito sobre isso, você viu um movimento enorme de stablecoins entrando nas exchanges, significa que muita gente está querendo comprar as outras criptos, os outros ativos. Então, isso casa, é um sinal positivo aí para os preços dos principais ativos, e no caso do Bitcoin. Eu até agora tive um insight aqui, Rodrigo, com isso. Por exemplo, quando a gente tiver a aprovação dos ETFs, tá? Se a gente tiver, esperamos que sim, talvez a gente veja aqui on-chain também movimentos parecidos de grandes emissões de stablecoin fluindo para dentro de corretoras, porque moedas vão precisar ser adquiridas para esses ETFs, né? E eu acredito que pelo volume absoluto de moedas que vão ter que ser compradas, é grande, né? A gente tem que ter capital fluindo por várias vias, né? E stablecoin é uma via muito óbvia para a gente fazer isso. Então, provavelmente, alguns momentos, talvez, né, ou alguns momentos logo depois de a gente ver esses ETFs sendo aprovados, a gente vai ver, sim, novamente essa fluidez de stablecoins através de blockchains para dentro das corretoras. Isso aí. E é muito interessante isso, qual o poder da análise on-chain, né? A gente vem batendo muito, a gente vem trabalhando muito para crescer em análise on-chain, ser a referência do mercado em análise on-chain, justamente pelo assunto que eu vou trazer agora. Inclusive, olha que interessante, eu tive uma reunião hoje pela manhã com o CEO de um projeto ligado à blockchain, é uma plataforma de negociação, né, de criptos, né, onde você pode seguir algumas estratégias, é um projeto nacional, assim, fundado por brasileiros em outra jurisdição, muito bacana, que eu venho acompanhando até pelo interesse da própria Honeyberry. Ele deve ser lançado aí nos próximos meses, já está em versão beta, fundado por brasileiros, ou seja, mais uma iniciativa de brasileiros aí, lançando ferramentas interessantes aí. Eles têm uma certa inspiração, um certo quê do que eu fazia lá na Spins, que é a plataforma que eu tive na Suíça alguns anos atrás, e é muito legal, e eles desenvolvem o token deles, eles vão lançar um token, né, vão fazer um ITO de funding dessa plataforma, e eles estavam em Polygon, né? Aí eu falei assim para eles, que é o assunto que eu vou falar agora, presta atenção no Polygon. O cara falou, por que? Algum problema técnico? Eu falei, não, é um problema que, na minha opinião, é de gestão, né? E aí a gente volta a falar que muitos dos problemas que acontecem hoje em projetos de cripto, de blockchain, não são ligados à questão técnica. A gente tem um pessoal técnico muito especializado,
uma capacidade técnica gigantesca construir esses projetos pelo mundo, é muito mais uma questão de gestão mesmo, né? O caso, eu vou falar agora que é o caso da Polygon, né? Foi noticiado na CoinDesk, uma pesquisa, uma notícia investigativa da CoinDesk no on-chain, né? A CoinDesk é um grande canal, eles acompanham vários projetos. E quando eles estavam fazendo uma pesquisa na blockchain da Polygon, que é ligada ao Ethereum, né, obviamente, eles viram um movimento estranho, né, alguns anos, voltando historicamente uns anos atrás, e conseguiram identificar o seguinte, né, isso é normal, o que eu vou falar agora é normal, o que não é normal é a falta de transparência. É normal que projetos de cripto se aliem a empresas para gerar marketing, né? E essas empresas se tornem validadores, se tornem sponsors, se tornem uma série de coisas ali de parcerias dentro desse mundo cripto. Em 2022, a Polygon fez uma parceria com a DraftKings. O DraftKings é uma empresa aberta na bolsa nos Estados Unidos que faz apostas baseadas em fantasy games, ou seja, em estatísticas, né? Seria como o Cartola no Brasil, é que no Brasil não tem apostas, mas lá você consegue fazer apostas quanto a isso. Cresceu pra caramba, é a maior do mundo, uma emesa com ação na bolsa enorme. Eles fizeram uma parceria com a Polygon para que a DraftKings se tornasse um validador dos validadores, né? Que tivesse validadores da Polygon, o que é muito legal essa parceria, porque traz para o mundo de cripto uma grande empresa do mundo de jogos, etc. Qual que é o problema? Quando isso acontece, isso é informado para a base de investidores, de holders, do ativo em si, quais foram as condições desse acordo, né? Porque isso pode gerar uma série de coisas, né? Eu sou investidor, eu tenho meu Polygon lá, meu tokens da Polygon nos Batix lá, como é que se fala? Em staking, eu quero saber como é que isso está acontecendo, porque é uma questão de transparência. O que aconteceu? Ela não divulgou e se descobriu que as condições de doação desses tokens e as condições de staking eram especiais para a DraftKings, diferente do resto. Isso é um problema? Isso se torna um problema, na minha opinião, quando você não traz, na minha opinião de muita gente, quando você não traz transparência, porque você ofereceu condições distintas para investidores que, teoricamente, teriam que ser iguais, né? Seria como uma empresa que tivesse ação na bolsa, que ela fizesse um acordo não transparente e que ela estava vendendo mais barato uma ação no mercado para aquele investidor. Isso causou um certo burburinho no mercado, não tem a ver com a tecnologia da Polygon, tem a ver com gestão. Isso é mais uma notícia, um fato que informa o poder do on-chain, ou seja, isso só foi descoberto porque eles fizeram uma análise on-chain e descobriram isso nos canos das blockchains, e também que, de novo, a gente precisa trazer gente experiente de negócios, né? Gente que... Eu não estou nem colocando na questão de fraude ou nada, estou falando que, assim, é um tipo de pisada na bola desnecessário, na minha opinião, poderia evitar todo esse mal-estar, essa complicação e esse problema. Mas, mesmo assim, o mercado está tão quente que os tokens da Polygon estão subindo. O Bitcoin está batendo quase $39 mil nesse momento aqui, eu estava olhando agora, 38.800. Se você olhar aqui, o Polygon Matic está subindo nas últimas 24 horas 3%. Então, é algo que... Mas diz muito sobre a gestão que está lá. A gente tem que ficar esperto como investidor nesses fatos que são alheios à questão técnica de usabilidade do token, né? É um movimento, no mínimo estranho, né, Rodrigo? Porque, assim, da parte da gestora, eu acredito que fique ambíguo, né? Porque, assim, mesmo que eles não tenham anunciado isso publicamente, feito um anúncio, enfim, feito uma nota da gestão, eles fizeram mesmo assim, e isso fica exposto através dos dados da rede, através da análise on-chain. Então, assim, eles também sabiam que isso seria rastreado, que isso seria verificado pelos analistas. De repente eles apostaram que ninguém ia notar, né? Não, ou até apostaram que alguém ia notar, e caso alguém notasse, eles iam simplesmente falar. Fica fácil evadir, né? Falar, não, mas assim, gente, eu não preciso anunciar porque é público, está na blockchain. Então, é isso que eu digo, fica uma posição estranha da gestora. Pega mal, no mínimo, né? Pega mal, né, para quem está fazendo. Pega mal, porque fica aquela coisa, por que tu não me avisou? Entendeu? Aí vai falar, não avisei, porque tu pode olhar o momento que quiser. Então, assim, fica aquela coisa... mas aí, em defesa dos investidores, como eu sempre faço, cara, eles anunciaram a parceria, fizeram puta
Aue, da parceria com a Dot Kings, que foi o primeiro investimento de uma empresa com ação na Bolsa, blá, 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 na Polygon, né? Porque aí você tem outros investimentos. Assim, pega mal, desnecessário. Eu acho que é um movimento desnecessário, causa turbulência, causa ruído no mercado, para um projeto que eu acho super legal. Eu acho o Polygon, tecnicamente, a missão deles, o que eles vêm fazer é muito bacana. É uma forma de você melhorar o Ethereum. Então, cara, eu acho muito, muito, muito complicado. Tomara que eles aprendam essa lição, que outros projetos não façam isso também, né? Não façam, né? A Polygon tem uma vantagem da gente conseguir analisar ela aí. Claro que, assim, até parece estranho que eu vou falar, mas quando a gente fala em diversificação e fala de cripto, quando a gente deseja fazer ali um portfólio de criptomoedas, é bom que a gente tenha tokens com narrativas diferentes, né? Então, a Polygon é uma delas. Por mais que a gente saiba que todo o mercado de cripto ande junto, né? Como a gente acabou de comentar, está tudo subindo agora, então quando sobe, tudo sobe, quando cai, tudo sai. Mas quando a gente tem aí narrativas diferentes, ajuda a criar pelo menos uma camada a mais de proteção dentro desse portfólio aí, porque... E andam de forma diferente, né? Eles sobem e descem, da mesma onda, mas em números muito distintos, né? Em números muito distintos, Então a Polygon é uma daquelas moedas aí que, se a gente procurar na internet, se a gente vê outras pessoas falar, é considerada uma das gemas do mercado, né? Por isso que essa notícia acaba sendo aí tão relevante. Tem pessoas que fazem aí algumas análises na Polygon de preço, dizendo que a Polygon tem muito mais capacidade de multiplicar capital como ativo do que Bitcoin, do que o Ether, do que as grandes criptomoedas. Por isso que essa é uma notícia aí que a gente tem que trazer para os nossos ouvintes aqui, para quem nos assiste, porque com certeza essa moeda está na carteira de muita gente. É isso aí. E aí, seguindo aqui com o nosso giro, com o nosso empacotamento de notícias de cripto, eu não, cara, eu tenho um bode de falar desse negócio, mas é obrigado a falar, porque a gente é obrigado a passar informação que é relevante, né? Mas a massa falida, a massa que está recuperando a FTX, a maldita FTX, de novo, FTX. O Zoom, a gente pode dizer que é quase um zumbi. É um zumbi, volta da morte esse assunto, cara. Mas assim, temos que falar porque é algo relevante, mas o grupo que hoje administra a massa falida e tenta recuperar os ativos faz a recuperação judicial, né? Vamos chamar assim, da empresa, entrou com um processo essa semana na Corte de Miami contra algumas instituições gigantescas, cara. A Fórmula 1 Organization, a MLB, que é a Liga de Beisebol Americana, a própria equipe Mercedes da Fórmula 1, citando os participantes, né? O Tom Brady, o Stephen Curry, aí falando especialmente do Stephen Curry, não da NBA, aquela Naomi Osaka, aquela tenista, o Shaquille O'Neal, pilotos, eles citam um monte de gente falando, vocês participaram dessa parada aqui, vocês ganharam muito dinheiro para fazer propaganda, para fazer endorsement, né, para fazer endosso desse projeto, e vocês vão ter que arcar com as consequências de ter indicado esse projeto. Gisele Bündchen, os caras estão processando uma porrada de gente nisso aí, e o volume de grana não é pouco. Eles estão pedindo 11 bilhões de dólares em ressarcimento pelas perdas que os usuários da FTX tiveram com a fraude da FTX e com tudo que aconteceu, né? O que vai sair aí a gente não sabe, mas é mais um passo aí que quem tinha dinheiro lá, quem foi fraudado, quem tomou na cabeça por causa da FTX, pode ter alguma esperança aí de reaver aí o seu dinheiro. E aí, mais uma indicação também, porque é muito fácil quando surgem essas indústrias, né? Igual a gente viu, está vendo aqui no Brasil um monte de caso de endosso de artista para empresas de betting, né? De apostas online, tem dado um monte de problema, algumas têm quebrado. A gente vê pessoas até que a gente gosta, que a gente tem um certo respeito, entrando nessa onda aí do dinheiro, não fácil, mas não tendo cuidado, não tendo due diligence de escolher as marcas que vai representar. Voltando mais atrás, no caso da Atlas, lembra? Tata Werneck, Cauã Raymond, fizeram propagandas aí, estão sendo processados aqui no Brasil também por causa disso. Então, isso é um aviso aí. Se tem algum artista, alguma celebridade, algum influenciador aí ouvindo a gente, preste atenção no que você vai colocar o seu nome. A grana é boa, mas é importante você estar atento, que você pode ser envolvido hoje em dia como influenciador, como apoiador aí de um projeto que não é tão legal assim, né? E aí, não sei se você quer falar alguma coisa disso aí. Temos, na verdade, essa notícia, para mim, ela soa um pouco estranha, porque
são alguns dessas pessoas, né? Por exemplo, a Fórmula 1. A Fórmula 1 ela ofereceu um produto de marketing para a corretora, né? Foi uma relação de patrocínio. Então, eu não sei exatamente como que o governo pode responsabilizar a corretora. Me parece isso muito um movimento do governo tentar, de alguma forma, né? Recuperar. Não é do governo, da massa de quem administra a empresa de recuperação. Quem está processando esses caras é a própria FTX, através dos administradores da massa falida, da recuperação judicial. Pois é, então, assim, é um pouco complicado, né? Talvez essas instituições são instituições que têm muito dinheiro e estejam sendo citadas aí nesse processo justamente por isso, né? Então, assim, vamos tentar levantar dinheiro de alguma forma e se a gente conseguir levantar desses caras, melhor ainda. Eu acho que, assim, tem uma diferença entre você simplesmente abrir espaço para uma propaganda, e a gente até hoje tinha, em algumas corridas da Fórmula 1, até hoje tinha a FTX em banners e etc. Uma coisa é você comprar um espaço publicitário, outra coisa é você fazer um endosso, como alguns pilotos fizeram, como celebridades têm. O poder de endosso de uma celebridade que é seguida por milhões de pessoas é muito grande. Então, eu acho que são relações diferentes, né? Só que nesse momento, cara, os caras vão atirar para todo lado, né, cara? Se eu puder arrancar um pedacinho de cada um, já valeu, né? Com certeza, com certeza. Até porque, assim, são muitos credores, né? E a cifra que precisa ser levantada é alta. A corretora precisa correr para todas as possibilidades possíveis de tentar levantar capital de alguma forma. Aqui também a gente não tem maiores detalhes, né, Rodrigo? A gente não sabe como é que foram também esses patrocínios, essas negociações. Por exemplo, coisas que eu observei na época. No caso da FTX Arena, que ela é o estádio do Miami Heat, quando a corretora quebrou, eles removeram, né, o name rights. Ok, a corretora quebrou, a gente entende isso, mas fica algumas coisas em aberto. Por exemplo, como que foi negociado este contrato? A corretora já havia pago o contrato todo? As parcelas foram cumpridas? As entregas por parte lá da Arena, ou então, nesse caso da Fórmula 1, foram concluídas? Mesmo que daqui a pouco não foram, entendeu? Daqui a pouco realmente existe. Devolver o dinheiro, um contrato de 24 meses, a gente usou 10 meses, então a gente tem tantos avos aí do 40% do contrato que usou 60% que você não vai usar. Né? Isso, daqui a pouco essa grana não voltou e agora está sendo acionada judicialmente para tentar reaver esse dinheiro. A gente não sabe desses detalhes ainda, que provavelmente aí nas próximas semanas a gente vai ser atualizado, porque tudo que envolve FTX vai continuar sendo notícia, a gente vai continuar falando desse zumbi, porque vamos lembrar aí que foi a maior catástrofe que aconteceu até hoje nesse ecossistema de criptomoedas que a gente conhece. Isso aí. E aí, seguindo, cara, até foi uma coisa interessante que eu pesquisei esta semana e através de um post do Pomp, né, do Anthony Pompliano, e de uma gestora chamada Alissa Shu, né, eu sempre gosto de como que se diz, demonstrar, né, referenciar o autor, né, ela fez da BitInvest, ela fez uma pesquisa muito interessante, tem muito a ver com aquilo que a gente falou ontem, na sexta-feira passada, que existem várias formas de você acessar o mercado cripto, não só necessariamente comprando ações de tokens de cripto, mas muitas vezes comprando ações no mercado tradicional de empresas que atuam nesse mercado, principalmente as empresas que estão abertas nas bolsas americanas da Nasdaq. Né? E ela fez um compilado que eu achei muito interessante, cara, que se você for olhar hoje, a maioria das empresas que atuam no universo de cripto e ou seja, do começo para cá, foram uma das que mais prosperaram nas bolsas americanas, né? Até mais do que estrelas como Nvidia e outras grandes empresas aí que surfaram na onda do IA, né? Então, quando você olha, só para você ter uma ideia, eu citei quatro do estudo dela que eu achei muito interessante. Coinbase, uma corretora americana, também gigante, uma das mais antigas do mundo, que tem vários serviços de custódia, de corretagem, uma série de serviços lá. Cara, subiu até ontem 263%. No começo do ano para cá, a Riot Platform, que é uma empresa de mineração grande, uma das maiores do mundo, 274%. A Marathon Digital, uma outra empresa de mineração, também 260%. E a Galaxy Digital, que é uma gestora, né, que faz uma série de coisas também, faz gestão, faz custódia, estruturação de ETFs e tudo mais, subiu 114% esse ano. Assim, você que não quer, muitas vezes, eu quero montar uma carteira, uma tecnologia
que eu não conheço, eu quero usar o que eu tenho, eu quero lá botar o ticker na minha corretora e comprar aí ou ação ou ETF que contempla essa ação. Você pode fazer isso, e essas são empresas que tiveram uma performance muito, muito interessante no ano. É óbvio que a performance delas está ligada à performance dos criptoativos, que é o produto que elas vendem. Então, se o produto fica mais caro, elas aumentam as taxas, tem outras oportunidades, então tudo gira nisso. Mas não são totalmente correspondentes, né? Elas têm aí uma desassociação, porque a análise feita dessas ações também não é só a análise do token, é a análise em relação a como elas estão performando, uma análise normal de receitas, despesas e a saúde financeira dessas empresas. Né? Então, só para lembrar você, investidor, você pode já comprar a sua ação na sua corretora, aqui no Brasil, que tem acesso a nada, por exemplo, e comprar uma ação da Coinbase ou de qualquer outra empresa. E dentro dessa linha também, a dinâmica do mercado é tanto porque a ação da Coinbase caiu ontem, entre ontem e hoje, 2,63%, 2,43%. E por que ela caiu? Um dos maiores investidores em cripto no mundo é a ARK, né? A gestora ARK, a ARK da Cathie Wood. Cathie Wood é uma gestora muito famosa porque ela tem um hedge fund muito focado, tem ETFs também, é muito focado na indústria digital e principalmente não, o principal dela é a indústria digital, mas ela foi uma das primeiras a focar com um certo peso na indústria de blockchain primeiro, e esta semana, fazendo um movimento que ela fez no novembro inteiro, ela vendeu perto de 15 milhões de dólares em ações da Coinbase. E ela foi uma das gestoras que aproveitou esse movimento. Ela teve bastante lucro nessa operação, ela comprou a ação da Coinbase no começo do ano e teve um lucro bastante perto desses 200%. Aí, ou seja, um tremendo trade, com certeza deve ter sido o maior trade do ano dela, ou se ela investiu em NVIDIA também, um tremendo trade, e ela saiu das posições, né? O que fez a Coinbase cair um pouquinho pela notícia e tudo mais, e aí levanta perguntas, né? Por que ela fez isso? Ela acha que a Coinbase não vai subir mais? Ou porque ela precisa fazer caixa para comprar um certo ativo que deve ser um ETF aí dela e da iShares, se não me engano, no começo do ano? A gente não sabe. A gente está falando aí de vários movimentos de formação de caixa, que virou dólar no caixa dela. Será que ela já é um movimento para gerar caixa para poder comprar Bitcoin, ou simplesmente ela acredita que o preço da Coinbase bateu lá dentro da estratégia e da tese de investimento dela e ela já vendeu? Só o tempo dirá, mas que é um movimento interessante, a gente tem que acompanhar, né? É muita informação, cara. A gente tem aqui para tentar traduzir, jogar tudo isso num funil, mastigar e entregar para você de forma resumida e relevante. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, é isso aí mesmo, a gente complementar, né? A gente está vivendo um ecossistema de criptomoedas que está crescendo cada vez mais e por isso a gente tem essa densidade toda de notícias, de conteúdo, de coisas para falar. São muitas moedas, muitos projetos, muitas coisas acontecendo. E isso é um ótimo momento aí para a gente tá vivendo, deixar para os nossos ouvintes aí que esse pode ser um excelente momento aí com muitas oportunidades para quem deseja participar dessa criação aí, desse novo sistema aí de Web3 que a gente está vendo crescendo. Tem possibilidades de investimento, possibilidades de oportunidades profissionais, tem muita coisa aí para quem quiser se aprofundar, né, Rodrigo? É isso aí. E eu vou terminar com uma notícia, não sei se é boa, se é ruim, né? Imposto, para mim, é sempre ruim. Cobrança de imposto, para mim, se o governo gosta de criar um imposto, governo novo aí, mas foi aprovado no Congresso a taxação em 15% sobre os ganhos em cripto em exchanges fora do Brasil, né? São exchanges fora do Brasil. Você tem desde a Binance, ela não é regulada no Brasil ainda, ela tem uma empresa aqui, mas ela ainda não atua oficialmente registrada aqui no Brasil como exchange, mas ela é uma exchange internacional. E você tem outras que muitos brasileiros trabalham, mas que não são registrados aqui e não atendem diretamente, ou seja, não tem um marketing, não tem um atendimento direto ao público brasileiro, não tem site em português, tem uma série de coisas aí, porque elas são internacionais. O governo brasileiro criou agora, através do Congresso, aprovou uma lei que vai para a sanção agora, de 15% sobre os ganhos que você tem nessas exchanges. Se você estiver falando de uma Binance, de algumas outras que vêm para o Brasil, eu acho que tem uma relação aí mais própria do governo ter acesso a Receita ter acesso a essas transações aí para poder fazer uma validação do que você declarar no seu imposto de renda. Mas e as outras? Eu acho que, cara, é uma questão, vai ser muito declaratória, porque aí a gente ainda não tem detalhes de como vai ser este processo, mas eu acho que vai ter uma dificuldade do governo brasileiro assim, de obrigar a essas
exchanges que não atuam diretamente no Brasil, a falar, olha, você precisa me dar aqui todos os brasileiros que operam aí, eu preciso saber, porque eu preciso ver se ele está pagando imposto ou não. A exchange, em tese, pode simplesmente falar, olha, eu não atuo diretamente aí, o problema é seu, eu não sou uma empresa regulada pela jurisdição brasileira, um abraço para você e tal. Então, assim, como vai ser feita essa verificação? Se é que vai ser feita essa verificação, a gente vai aguardar aí e vai poder passar para você esse aspecto ligado à taxação de cripto, ou até os mais adeptos da teoria da conspiração estão dizendo que isso é só uma cortina de fumaça para justificar a proibição do uso de exchanges internacionais por brasileiros aí no futuro próximo, o que também não me espantaria, lembrando que como que o governo também ia controlar isso. Então, eu acho que é isso. Acabei com uma notícia não tão boa, mas a gente acaba sempre feliz numa sexta-feira falando aqui de cripto para você que assiste nossos programas. Não sei se você tem mais algum comentário, Ricardo. Não, por hoje é isso. A gente teve aí bastante informações para hoje, né? Muitas moedas a gente comentou. Pessoal, fique esperto nas próximas semanas. A gente teve aí períodos que não tiveram muitas volatilidades nos dados on-chain. Significa que nas próximas semanas aí pode ser que algumas coisas aconteçam. Estamos dependendo muito mais aí dos eventos externos do que dos eventos internos da rede nesse momento. É isso aí, mercado de juros americanos que vem caindo, o macro, cripto virou macro, a gente tem que pensar sempre, a gente não falou hoje exatamente disso, porque não tem tanta variação. Paulo falou ontem, mas não mexeu muito com o mercado, então vamos ficar esperto como o macro influencia nos preços dos principais ativos de risco e, obviamente, de cripto também. Agradeço a participação. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Mais um Crypto Lab chega ao fim e desejo um ótimo final de semana para você e para todos que aí nos assistem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.